E sobre contabilidade, o especialista nosso aqui, o professor Salésio D'Agostinho. Salésio, que bom te ver novamente. Sabe que a alegria sempre é nossa estar presente. Muito bom. E esse espaço está consagrado aqui na televisão do Rio Grande do Sul, e até porque nesse espaço, nesse segmento da contabilidade, nesse Conversando sobre Contabilidade, nós temos tido, né, Salésio, um retorno muito grande nacionalmente. Por exemplo, aqui tem uma contadora que é a Natália Castro de Ribeirão Preto, faz uma pergunta, mas eu vou começar com a do José Carlos Lacerda, que é empresário aqui em Porto Alegre. Professor, poderia me explicar por que a minha empresa apura lucros e paga imposto de renda, mas está sempre com problemas financeiros, sem conseguir pagar em dia os seus compromissos? O senhor poderia explicar por que isso acontece? Simples. Gestão. Gestão. Fluxo de caixa. Mas, José Carlos, esse teu questionamento, ele é procedente porque as pessoas tem uma ideia de que ter lucro significa dizer que eu tenho dinheiro. Então, mas eu tenho lucro. Então, se eu tenho lucro, significa dizer que eu tenho capacidade de pagar os meus compromissos. Essa é a ideia que se passa. Mas você sabe... Bom, a primeira coisa é que você tem que entender o quanto é importante você ter contabilidade, Porque a contabilidade é que oferece todos os mecanismos para verificar como é que o teu patrimônio está sendo constituído, não é isso? A contabilidade oferece todas essas técnicas, todos os procedimentos, e por aí você sabe, como é que o seu patrimônio está estruturado, pelos atos que você praticou, não é isso? E a contabilidade oferece dois sistemas, que é o sistema econômico. Este sim é onde tu apura o lucro, aonde nós temos a receita, o custo desta receita, a despesa que tu gasta para manter o teu negócio e aí o teu resultado, não é isso? Aí depois tu tens o outro sistema, que é o sistema financeiro. Como tu vais conseguir realizar os teus ativos, pagar os teus gastos todos, e aí vai sobrar o dinheiro que você tem para fazer aquilo que deve ser feito, Então a sua reclamação é, eu tenho lucro, ou seja, no meu sistema econômico aparece lá o meu resultado, eu pago o imposto, mas eu não consigo pagar as minhas dívidas. Isso é coisa muito simples. Por quê? Veja só. Se tu compra um bem por 100, para vender esse bem, tu gasta 20. Então, tu tens o valor do bem mais o teu gasto para vender, 120. Você vende por 150, o que aconteceu? Você teve um lucro de 30. Não é isso? Muito bem. Só que transfere agora esses valores para o sistema financeiro. Eu vendi por 150, então eu tenho um valor a receber 150. Não é isso? A origem desses 150 seria o quê? O custo dessa mercadoria, que é o meu fornecedor 100, o gasto que eu tive para manter o meu negócio 20 e o meu resultado 30. Então, a origem desses 150 é composto por esses três elementos. Ora, se eu te receber esses 150 num prazo superior àqueles que eu estou devendo, se eu tenho que pagar o meu fornecedor, esse 100, em 30 dias, mas se eu vendi aquela mercadoria em 60 dias, o que vai acontecer contigo? Tu tens uma defasagem de 30 dias, não tendo dinheiro e precisa o quê? Pagar o teu fornecedor. Então, o que tem que ser? Tem que ter uma harmonia no giro dos teus negócios. É por isso que é importante que você peça assessoria do teu contador para que ele veja como é que os teus capitais estão girando, esta movimentação. Porque se tu não tens capital de giro, não é isso? Tu tens que pagar os teus compromissos, de acordo com a tua renda, e esta renda tem que ter um giro superior àquele giro dos pagamentos para que haja esse equilíbrio e que tu não tenha dificuldade em pagar as tuas contas. Então, tu não precisa ter capital próprio, basta tu gerir o capital de terceiros de acordo com esta movimentação e, neste momento, a importância do contador para te assessorar e dizer o que tu tens que fazer, tá bem? Então, não misture lucro demonstrativo econômico,
capacidade de pagar, demonstrativo financeiro. E é necessário que haja uma análise e uma integração desses dois demonstrativos para que tu não tenha mais problemas financeiros. Consulte o teu contador que você vai ser muito feliz. Muito bem, uma boa dica aí. Realmente, eu sempre digo assim, o contador é fundamental numa empresa. Mais que o economista, eu sou economista, o contador é o responsável pela saúde financeira da empresa. Né? O economista atua muito na questão macro, eu falo isso porque realmente nós atuamos na questão macro. Agora, a questão micro de mercado, quem dá as cartas é o contador. Quem não tiver um bom contador, quem não se assessorar por um contador, sofre essas consequências aí que não são muito boas. Olha aqui, ó, a contadora Natália Castro, de Ribeirão Preto, Salésio. Ela pergunta assim, professor, o exame de suficiência foi instituído para comprovar o conhecimento mínimo necessário para que o estudante de ciências contábeis possa atuar como contador. O que o senhor acha do exame e se ele cumpre as suas finalidades? Natália, se você entrar lá no Google e verificar as minhas propostas, o que eu defendo sobre o exame de suficiência, você vai verificar que eu não concordo com o exame aplicado depois do aluno receber o diploma. O Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos de contabilidade deveriam aplicar as provas como condição do aluno receber o diploma antes de formado. Porque hoje as instituições de ensino não cumprem com a sua obrigação de ensinar. E agora, meus amigos, com esse ensino virtual, esse ensino à distância, está se transformando numa vergonha absoluta. As pessoas não sabem mais a diferença entre o certo e o errado. E tudo isso, o que acontece? Coitado do aluno. O aluno pensa que está aprendendo, mas não está aprendendo coisíssima nenhuma. Então, o Conselho de Contabilidade deveria aplicar o exame lá na instituição de ensino, como condições para verificar se a instituição, transmitiu ao aluno os conhecimentos mínimos necessários. O que está acontecendo é que elas não fazem isso, elas não transmitem esse conhecimento, transfere para o aluno toda a responsabilidade, aí ele tem o diploma e não consegue trabalhar porque a instituição de ensino falhou na sua obrigação principal, que é ensinar. Tá? Então, nós não podemos transferir para o aluno toda a obrigação. Então, é por isso que o exame deveria ser aplicado como condição para o aluno verificar se ele recebeu os conhecimentos básicos. Muito bem. O ensino hoje, o exame de suficiência, do jeito que está sendo aplicado pelo Conselho de Contabilidade, como eu digo, é melhor do que nada. É melhor do que nada. Só porque é necessário que haja uma revisão, as coisas têm que ser objetivas. Se o contador, lá no exercício das suas atividades, tem funções, qual é a função do contador? É analisar o patrimônio, é saber como é que esse patrimônio é constituído, causas e efeitos. O contador, ele tem que saber como elaborar as demonstrações contábeis, ele tem que saber como faz uma revisão, como faz uma perícia, como se analisa tudo aquilo para orientar o empresário para ele ser bem sucedido. Então, o exame tem que focar nisso. Vejam só, as provas hoje ele é tão subjetiva que chega até dar um arrepio nas pessoas quando examina esta prova. Isso aqui não é prova para medir conhecimento. Veja só, na prova lá da segunda prova de 2021, semestre passado, certa empresa comercial enquadrada com lucro real realizou as seguintes transações em julho de 21. Compra de mercadoria à vista, 25 mil. Neste valor estão incluídos ICMS, alíquota de 18%, PIS, a alíquota de 1,65%, COFINS, a alíquota de 7,6%. Destacado na nota fiscal, a empresa pagou mais 8% de IPI. Eu digo uma coisa para você, para que isso? Por que não diz que 25 mil é o valor da mercadoria, está contido tantos de ICM, tantos de IPI, tantos disso, tantos daquilo? Para que colocar os 18%? Para que colocar 65%? Por que não coloca já os valores? Ou isso aí é simplesmente para confundir o aluno? O que é que isso leva? Leva ao quê? Você não quer que o aluno saiba fazer o registro?
Para que ele tem que multiplicar 18%? Para que multiplicar uns 65%? Porque já não dão os valores, já que os valores estão expressos na nota fiscal? Não, isso aqui o quê? Isso é a prova do subjetivismo, é a prova de deixar o aluno confuso. E depois diz, destaca que na nota fiscal, destacado na nota fiscal da empresa que pagou mais 8% de IPI. O IPI nem sempre tem por base o ICMS. O aluno aí vai saber, pô, mas aí eu tenho o quê? De tirar fora do valor dos 25% o ICMS para calcular o IPI? O que é que leva isso ao conhecimento do aluno, senhores? Vamos mudar, vamos transformar o nosso exame de suficiência, né, voltado à realidade do profissional, voltado àquilo que realmente ele precisa. O Conselho Federal divide essa prova em 3 exames, uma do conhecimento geral, uma outra de como se elabora as demonstrações contábeis e uma outra focada numa das especialidades do contador, para que as coisas sejam mais sérias, mais honestas, enfim, mais prática no dia a dia, tá bem? Não, senhora. Natália, esse exame de suficiente tem que ser melhorado e melhorado muito, tá? Primeiro, aplica-se lá dentro da faculdade. Depois, porque aplicando dentro da faculdade, a própria faculdade vai verificar a qualidade dos exames, tá bom? E depois que o conselho modifique a forma de como esse exame é aplicado. É necessário? Sim, é necessário. Por quê? Porque o ensino é uma vergonha, tá? E por isso é necessário, mas agora o aluno não tem 100% de culpa e a culpa também deve ser compartilhada com a instituição de ensino. Por isso eu acho que o exame de suficiência tem que ser modificado e focado na realidade do dia a dia do profissional. Casado com a realidade. Aliás, muito obrigado, eu acho que foi muito bem esclarecedor, isso aí contundente, e é isso que o contador precisa, né? Saber se esclarecer em relação a essa questão toda. Bom, até uma próxima oportunidade do nosso Conversando sobre Contabilidade. Estamos à disposição, continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.